o nascimento de Jesus Cristo. Como foi o seu nascimento e qual a sua verdadeira história. Então vamos estar dando início a partir de agora a mais uma live abençoada, porque eu estava ministrando hoje ali no meu trabalho a respeito desse assunto. E quando eu terminei de ministrar, e ali uma pessoa veio e me perguntou, disse: irmão Valdeir, eu nunca tinha ouvido a verdadeira história de Jesus. A verdadeira história, melhor dizendo, do nascimento de Jesus. Ou seja, uma pessoa com quase 70 anos me fez esta pergunta. Olha só, e eu estava explicando porque isso não é de hoje. Esses erros, eles são cometidos, não é simplesmente nas igrejas católicas ou em todo lugar. Esse erro do nascimento de Jesus, ele é pregado em todos os lugares. Seja na igreja católica, seja ela na igreja evangélica, seja onde for. Por onde eu passei, desde que eu me entendo de gente, esse erro, ele é cometido. E isso vem há século. Então, eu me encontrando, essa pessoa, após a ministração, ela veio perguntar para mim, e eu observe bem, uma pessoa com quase 70 anos me fazendo esta pergunta. Então, veja bem, hoje nós vamos desmistificar essa história, porque nós estamos aí entrando aí no período de Ano Novo, no período de Natal, aonde é um período que as pessoas comemoram o nascimento de Jesus e assim por diante. Então, abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1, e vamos começar a partir de agora com esta leitura. É Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem em bodas, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu vou ler, depois eu vou estar explanando para você entender. Então, continuando, versículo 19. Como José, seu esposo, era justo e não queria desonrá-la publicamente, intentou repudiá-la em segredo. Em outras versões diz deixá-la, mas a palavra mais adequada é repudiá-la. Não sei se você tem uma Bíblia que fala sobre essa versão mais atualizada da palavra mais próxima do original, como foi escrito de fato. Então vamos lá, versículo 20. E enquanto ele projetava isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, pelo Senhor, por meio dos profetas, ou do profeta, a qual disse: Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E tendo ele despertado do sono, José fez, despertado do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher em casa. Olha só, não sei se você tem essa versão, mas este é o que chega mais próximo do original. Não sei se você tem essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia que é a Santa Bíblia de Nelson. Isso é muito importante. Mas também tem a Bíblia Trinitariana,
que é umas versões que elas são mais aproximadas do original. Então vamos observar essa passagem. E essa passagem é muito interessante por quê? Porque quando Jesus nasceu em Belém, ali alguns homens foram visitar Jesus. Ali os pastores que estavam ali próximo a Jesus foram visitar Jesus. Ou seja, foram ali na hora do seu nascimento. Então, a hora do nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, quem foi visitar Jesus não foi os reis magos. Isso que é muito importante que você entenda. Não foram os reis magos que foram visitar Jesus na hora, ou seja, após o seu nascimento. Não foram eles. Então observe bem. Por que eu falo isso? Porque a maioria de nós, isso eu tenho visto acontecer até mesmo nas igrejas evangélicas, onde é feita algumas encenações, e em outras religiões chamam isso também de presépio, aonde as pessoas, elas fazem todo aquele cenário, colocam aquele meninozinho no meio, e vem aqueles reis magos com aqueles presentes para apresentar ali ao menino quando nasce. Isso é nessas encenações. Mas isso está totalmente equivocado. Isso está totalmente antibíblico. Porque quem apareceu após o nascimento de Jesus, ali na manjedoura, ou estribaria, como alguns falam, foi os pastores que estavam pastoreando ali perto, e eles foram envolvidos pela glória do Senhor e foram conduzidos até aquele lugar para adorar o Deus conosco, Emanuel. Agora vamos voltar um pouco para a história de Jesus, porque assim aconteceu o seu nascimento, o nascimento de Jesus. Há um ponto muito importante no relacionamento de Maria e de José. De Maria e de José. Por quê? José, o nascimento de Maria, ou seja, o nascimento de Jesus e de José, essa história desse envolvimento desses dois personagens, nós temos que entender como que funcionava ou que funciona a cultura judaica para nós entendermos como que estava o relacionamento de José e de Maria. O relacionamento de José e de Maria, como que eles estavam funcionando. Então, para nós entendermos, nós temos que entender por que José queria repudiar Maria, por que ele queria deixá-la. Então, para nós entendermos, nós temos que viajar um pouco na cultura judaica, para nós entendermos por que isso estava acontecendo. Então, observe bem, por quê? No capítulo 1, versículo 8, 18, diz assim: o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mulher, ou sua mãe, desposada com José. Ou seja, ela estava desposada com José. Desposada significa que ela já tinha um compromisso com José. Ou seja, tinha um compromisso. Ela já era comprometida com José, porque ela já estava desposada. Essa palavra desposada, se você for estudar o hebraico, você vai entender que já é uma pessoa que estava comprometida. E nesse comprometimento, ele tinha 3 estágios desse comprometimento. 3 estágios para que viesse selar o matrimônio de uma vez por toda. De uma vez por toda. Qual que eram esses estágios? O primeiro estágio era quando um homem, ou seja, uma pessoa, uma mulher, ela nascia, ela já era destinada a um certo rapaz ou uma certa pessoa. Então não importa a sua idade, mas havia ali já aquele destinamento
fulano de tal vai casar com fulano. Mas só o que acontece? E no meio de todo esse processo, havia esse tempo desse comprometimento, onde o homem se comprometia com a mulher, e muitas vezes ele ia lá, conhecia, e eles ali selavam o matrimônio. Mas quando esse matrimônio era selado, o jovem ou o homem, ele retornava para a sua casa ou para a sua terra, dependendo da distância, e ele continuava a sua vida trabalhando para ali organizar um local para que ele pudesse voltar e levar a sua esposa. Então, o primeiro estágio era o comprometimento. Então, eles estavam comprometidos, ou até mesmo já acontecia o casamento. Acontecia o casamento. Mas só que esse casamento acontecia, mas o homem, ele não levava a sua esposa já de prontidão para a sua casa. Eles não iam morar junto de primeira mão, porque ele ia fazer todo o preparatório. Então, depois que ele fizesse todo esse preparatório, aí sim é que ele iria tomar aquela mulher como esposa. Então, o segundo ponto é que ele buscaria, é que ele ia preparar o ambiente e depois buscaria. É por isso que você encontra lá em Gênesis, por isso é que Jesus disse que desde o princípio não era assim. Porque em Gênesis é ensinado que o homem e a mulher se unam ao seu esposo e ele se torna uma carne só e deixe pai e mãe e eles vêm a se unir. Olha só, isso é muito importante. Trazendo para os dias atuais, principalmente os cristãos, eles não têm isso em mente. Eles não aplicam o que a Bíblia ensina, porque a maioria tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos e ainda estão morando com seus pais. E ainda está lá levando a sua esposa, está lá vivendo junto com seus pais naquele aglomerado. Continua dessa forma. Então, observe bem. Então, este jovem ou este ancião, não importa a sua idade, ele retornava, eles poderiam lá, ou no primeiro estágio, ou eles faziam aquele comprometimento e ficava noivo, que era a esperança, e o segundo, nesse mesmo processo também poderia acontecer já o casamento. Ele casava e retornava para sua casa. E ele iria trabalhar para adquirir uma casa, um ambiente, fazer ali toda a preparação para receber. E o terceiro estágio era o recebimento da sua mulher. E esse recebimento se dava com festa, que ele chama de bodas. Essas bodas era a celebração da festa. Ou seja, primeiro ele se comprometeu, depois ele se casou e depois ele trouxe a sua mulher para casa. Então eles iam fazer aquela festa que chama de bodas. Ou seja, não era o casamento, era bodas. Ou seja, onde eles iam fazer a comemoração do seu casamento. Então iria ter essa comemoração. E essa comemoração, para os judeus, elas duravam dias. 15 a 7 dias era essa festa. Então, o noivo, ou seja, o esposo, ele tinha que se preparar para trazer a sua esposa para fazer este grande banquete, essa grande festa. Então, é por isso que nós entendemos aqui pela Bíblia que Maria já era comprometida, ou seja, já era esposa de José. Ela já era esposa. Só que ele não tinha tomado ela ainda. Ele ainda não tinha recebido. Então, nós vamos continuar lendo o texto. Então, ele não tinha recebido, fazia isso. Então, o que acontece? Vamos continuar lendo o versículo 18, quer dizer. E o nascimento de Jesus foi assim, Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Olha, antes de se ajuntarem. Em bodas, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, antes de selar o matrimônio,
Antes dele receber, ele viu que ela estava grávida. Essa gravidez dela foi o motivo de que ele, por ser um homem educado e justo, ele não queria, porque ela poderia correr risco de apedrejamento. Então é por isso que José, ele colocou na sua mente, não, eu vou deixar ela secretamente, eu não vou expor ela, porque eu sei que ela está correndo um grande risco, eu não vou expor ela, e também, para não sujar a minha imagem, eu vou deixá-la secretamente. Ou seja, não, em outras palavras, eu vou sumir do mapa e ela não vai saber mais. Porque isso seria tanto uma vergonha para Maria, isso seria tanto uma vergonha também para José. E ele queria resolver o problema fugindo. É o que muitas pessoas fazem nos dias de hoje. Então isso é muito importante que você compreenda. Mas só que ela estava grávida, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo Espírito Santo foi que ela se achou grávida. Tem aqui um besouro aqui voando aqui. Quer participar também. Então vamos lá. Observe bem. Enquanto, versículo 19. E como José, seu esposo, observe bem. Como José, seu esposo, ele ainda não tinha recebido, mas já tratava como esposa. E José, seu esposo, era justo e não queria desonrá-la publicamente. Ou seja, esse homem ele tinha um temor tão grande e um respeito que ele não queria desonrar a imagem dela. E é por isso que ele queria deixá-la secretamente. E como José, seu esposo, era justo, como nós já lemos, versículo 20, e quando ele projetava isso, ele projetou isso, e fugir, e deixar ela, e repudiá-la. Porque o repúdio não é divórcio. Isso é muito importante. O repúdio não é... As pessoas confundem divórcio e repúdio. A maioria das pessoas, quando lê a Bíblia, diz assim, Deus odeia o divórcio. E, na verdade, Deus ele não trata do divórcio. Ele trata do repúdio. Divórcio é a causa. É o efeito da causa. Então, o que é o divórcio? O divórcio é o efeito do repúdio. Quando o repúdio acontece, acontece o divórcio. Mas antes do divórcio, acontece o repúdio. O que é o repúdio? O repúdio é abandono, é desprezo. Porque tem muitas pessoas que elas são desprezadas. Muitas pessoas dizem assim, vai ter que dormir no sofá, e assim por diante. Hoje você não vai dormir comigo. Então, isso é um tipo de repúdio. A pessoa vai repudiando o outro, vai abandonando o outro, vai rejeitando o outro. Então, isso é repúdio, rejeição, abandono. E esse abandono ele pode acontecer mesmo os dois estando na mesma casa. Esse abandono pode acontecer. Esse abandono acontece mesmo a pessoa estando dentro do mesmo ambiente. Um está rejeitando o outro por causa que aconteceu isso, por causa que aconteceu aquilo. Então, eles se rejeitam uns os outros dentro do próprio lar. E isso é repúdio. Então, como que se resolve o repúdio nos dias de hoje? Fácil. Divórcio. Mas só que Deus, ele odeia o repúdio. Então, o repúdio é que causa o divórcio. Então, é por isso que acontece hoje que as pessoas elas se separam por causa disso. Porque o repúdio ele chega de um certo tamanho que o outro não aguenta mais. E ele apela para a única solução que ele tem, que é o divórcio. Então, isso é muito importante. O repúdio. Então, ali, ele resolveu repudiar Maria. Deixá-la ela secretamente. Ou seja, ele não estava dando para ela de carta de divórcio, ele não estava dando ela nada, ele estava apenas repudiando. Ele não foi lá desfazer o compromisso, ele apenas repudiá-la, ia repudiá-la. E uma mulher repudiada, ou seja, quando a Bíblia ensina a respeito disso, ele diz, quando você repudiar a sua mulher, dá também ela a carta de divórcio, para que ela possa
contrair novos matrimônios. E na cultura judaica, a maioria dos pessoal, eles tinham várias mulheres. E quando ele não queria uma, arrumava outra. Mas eles não davam a elas as cartas de divórcio para que elas contraíssem novos matrimônios. Por quê? Ia dar muito prejuízo para eles. Porque cada divórcio que eles iam tendo, eles teriam que desembolsar uma boa grana. E eles queriam manter o seu status. E é por isso que ele se separava das esposas, repudiava elas, contraía outras, mas não dava a elas carta de divórcio. Elas ficavam presas àqueles homens porque eles queriam manter os seus status. E Deus odiava isso. Observe bem. Então, só para você compreender. E enquanto projetava isso no seu coração, então o anjo do Senhor disse assim, ó, versículo 20. E quando ele projetava isso, e o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho e deu um conselho para ele. Disse assim, ó, recebe Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerada é obra do Espírito Santo. Então o anjo foi lá dizer para ele, ó, recebe ela como tua mulher. Pode receber, porque o que ela está gerando é obra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É obra do Espírito Santo. Então vamos observando bem o que acontece. Vamos lá para o versículo 24 do capítulo 1. E estando despertado do sono, estando ele despertado do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara. O anjo deu uma ordem para ele, disse assim, ó, para ele, receba, novamente ele disse, não, agora observe bem o que ele diz, receba sua mulher em sua casa. Aleluia. Está dizendo, você tem que receber ela em sua casa. Por quê? José já tinha feito todo aquele preparo que todos os homens na cultura judaica faziam. Para ele já estava tudo pronto. E ele estava disposto a abandonar tudo. Porque ele viu Maria naquela situação. E foi obrigado o anjo do Senhor vir falar para ele, não, o que ela tem é gerado do Espírito Santo. Então agora você pode receber ela e pode levar ela para sua casa. Pode receber ela na sua casa, como sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo o processo de noivado, de casamento já tinha acontecido. Só que ele já não estava morando na mesma casa. Então é por isso que o anjo disse, não, agora você pega ela e recebe na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui entra a grande história. E por isso aí eles estiveram juntos e Jesus foi e nasceu. E o nascimento de Jesus se deu desta forma. E eles foram para uma estribaria e ali ela deu a luz. E em ela dando a luz, veio os pastores e se aglomeraram, adoraram o Senhor e eles retornaram aos seus afazeres. E os reis vieram observando por uma estrela aonde estava o menino Jesus. E eles foram encontrar o menino Jesus já quase 2 anos depois. Especificamente 2 anos depois foi que os reis, que trouxeram todos os seus presentes, vieram adorar o Senhor Jesus e entregar os seus presentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os reis do Oriente eles vieram para Jerusalém em busca do rei, né? E depois vieram para Nazaré. Olha só o que acontece. Quando esses reis eles vieram aparecer, como que nós sabemos que Jesus tinha 2 anos quando esse rei apareceram? Como que nós vamos descobrir? Fácil. É só nós percorrermos mais um pouco a Bíblia Sagrada e no capítulo 2 do mesmo livro de Mateus nós vamos compreender. Por quê? Porque as escrituras dizem assim, o versículo 16 diz assim, ó, então Herodes, quando viu que fora iludido pelos astrólogos, porque ele chama astrólogo, que é o mesmo rei mago, porque eles estudavam as estrelas,
É tão tal que eles foram guiados pelas estrelas. Então os astrólogos irou-se muito e mandou matar todos os meninos menores de 2 anos que havia em Belém e os seus arredores, conforme o tempo que tinha inquirido dos astrólogos. Ou seja, eles fizeram essa conta. Quando os astrólogos apareceram, eles fizeram essa conta. Então, esse menino, ele tem 2 anos. Então, se ele tem 2 anos, nós vamos mandar matar todos os meninos de 2 anos abaixo. Porque nós vamos chegar nele. Nós vamos chegar nele. Ou seja, eles queriam chegar em Jesus. Porque os astrólogos, eles estavam procurando Jesus. E a comitiva desses homens, elas não era pequena. Então toda a cidade, ela ficou alvoroçada com aqueles multidão de pessoas que vinham sendo acompanhada para fazer uma adoração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eles vieram fazer adoração, eles vieram adorar Jesus. Aleluia. Eles vieram adorar um menino de 2 anos de idade, que eles disseram, os astrólogos falaram que ele era o rei. Aleluia. E isso deixou Herodes perturbado. Bendito seja o nome do Senhor. Deixou perturbado, porque ele não queria outro que viesse estar reinando na sua mesma província. Então ele queria eliminar o problema. Como que nós sabemos disso? O versículo 13 do capítulo 2 diz assim: E depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Olha só, e foge para o Egito, e permanece ali até que te diga, porque Herodes irá procurar o menino para matá-lo. E despertando ele, tomou ainda de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Olha só, então Deus, ele estava sempre, é maravilhoso quando Deus está no controle, nos dando direção, nos dando aconselhamento. Vai para ali, vai para cá, vai para ali, vai para cá, toma esse rumo, toma essa direção. Aleluia. Isso é muito maravilhoso quando Deus está nos abençoando. Então, agora por que esse menino nasceu? Por que esse menino nasceu? Esse menino nasceu porque a Bíblia chama aqui que o nome dele seria, no versículo 23 do capítulo 1, diz assim, de Mateus: Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Aleluia. Deus conosco. Por que Deus conosco? Porque Deus, ele sabia que o homem sentia dores. Ele sabia que o homem sente inveja, sente ira, rancor, tristeza. Mas só que Deus, ele não sentia na sua própria pele. Porque ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. E um espírito, ele não sente essas dores que um humano sente no seu corpo, na sua pele. Aleluia. Então é por isso que Deus enviou Jesus para nos entender. Aleluia. Para nos entender. Para saber por que nós sofremos tanto. Por que nós sentimos dor. Por que sentimos ódio. Por que sentimos rancor. Por que sentimos tristeza, angústia, depressão. Tudo isso. Então Jesus, ele veio para resolver essa situação. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então por que ele foi intitulado o Salvador? O nosso Salvador. Porque ele entende, ele sabe aquilo que você enfrenta. Ele sabe aquilo que você passa. Ele sabe as dores, as mágoas, as angústias, os estresses que está te assolando. Ele entende. E somente um que entende pode te ajudar a resolver essa situação. Somente Jesus pode resolver os problemas, te ajudar
a conciliar, a resolver, a solucionar. Só Jesus pode te trazer essa solução. Então não precisa, ele entende quando o homem quer pôr uma arma na cabeça, ele entende quando o homem ele vai para as drogas, ele entende quando o homem está na prostituição, ele entende, tudo isso ele entende. E ele tem a solução. Aleluia. Porque ele sabe quais são as dores que te assolam. Ele sabe por que você sente tanta angústia. Ele sabe, porque ele sofreu na pele. Ele sofreu na pele. Ele suou sangue. Jesus ficou de um certo modo tão angustiado que ele suou sangue. Aleluia. Ele suou sangue. Diz o cientista que uma pessoa não aguenta o que Jesus aguentou, porque ele teria um infarto. Aleluia, um derrame cerebral. E Jesus não veio morrer desta forma. Então ele suportou tudo isso por mim e por você, porque ele te entende. Por isso é que ele diz que ele te ama. Ele tem solução para os seus problemas. Ele quer resolver, ele quer te ajudar. Porque ele diz, o meu fardo é suave e leve. Vinde, 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 vinde. Todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele vai resolver, ele quer aliviar esse estresse, essa depressão, essa angústia, esse ódio, essa inveja, o ciúme. Ele tem solução. Louvado seja o nome do Senhor para os teus problemas. É por isso ele esteve no nosso meio. Ele esteve no nosso meio para nos entender, para te entender e saber. E é por isso que ele tem o remédio para os teus problemas. Ele tem a solução para a sua vida, para que você tenha uma vida em paz, uma vida de alegria, de felicidade. Não importa o que te aconteceu, não importa o estado que você está vivendo hoje, não importa qual é o estado que você está vivendo hoje, ele te entende e ele quer te ajudar. É por isso que ele diz, filho meu, dai-me o teu coração, entrega a sua vida na mão do Senhor, que ele tem coisas maravilhosas para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Espero que você tenha compreendido essa mensagem e continue nos acompanhando aí na nossa página no Facebook e também nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, que eu vou deixar o link na descrição para mais conteúdo. Vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, nos acompanha para que a nossa comunidade ela aumente cada vez mais. Que Deus abençoe e até um forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes.